Olá novamente, meu nome é Deriana Miranda, eu sou professora de uma iniciativa Waldorf e levo um jardim chamado Jardim Limão Rosa em Curitiba. Hoje eu gostaria de falar sobre o nosso estresse durante a quarentena de ter tanto tempo os nossos filhos ao nosso redor e da mesma maneira que nós estamos angustiados e e que a gente expressa a nossa angústia ou o nosso estresse de diversas maneiras, muitas vezes os nossos filhos podem ficar fazendo birra, brigando, batendo o pé ou né, provocando esses conflitos com a gente mesmo, ou uns com os outros, se você tem irmãos, ou fazendo arte em casa. E eu gostaria de conduzir com vocês um pensamento a respeito de como é que a gente lida com isso. Porque a gente é filho ou neto de uma tradição de castigo, né? Normalmente a gente recebeu castigo e a gente interpreta aquilo que as crianças fazem, que não agrada a gente, como alguma coisa que deve ser reprimido dessa maneira, castigado, né? E se eles fazem o que a gente aprecia, a gente diz, então muito bem, e daí você premia eles. Se não premia com alguma coisa material, eles são premiados com a nossa satisfação, e eles entendem, minha mãe, meu pai aprovam isso e assim eu ganho o apreço deles, né? Quando eu me comporto dessa maneira. Então, essa condição de prêmio e castigo, né, a punição de um lado e a premiação do outro, elas vão um pouco condicionando como um animal as nossas crianças a fazer as coisas em busca dessa reação, né, como se eles fossem desprovidos e como se eles não fossem crescer mais tarde para a possibilidade de serem mais, de escolher serem bons, fazerem coisas boas ou serem maus e fazerem coisas ruins. Que isso pode ser uma escolha, essa é a nossa condição humana. E aí, só que daí a gente diz, tá, mas o guri tá pegando os talheres e jogando no chão, jogando comida no chão, a menina tá fazendo isso ou aquilo, então essas coisas, o que eu vou achar que é correto e vou aprovar e deve ser assim, como é que eu lido com isso, né? Então, a gente tem que. Uma alternativa para isso é você pensar da onde que sai esse impulso, né? Por que o meu filho de repente resolve fazer isso? Se ele é bem pequenininho, ele pode estar fazendo uma experiência bem científica. Ele pode estar explorando exatamente jogar alguma coisa repetidas vezes para conhecer aquela a resposta, né, que tem quando ele, para conhecer a lei da gravidade, por exemplo, ou para conhecer o barulho, essas coisas que as crianças pequenininhas precisam conhecer quando elas são pequenas. Mas na verdade, as crianças estão sempre fazendo experiências um pouco científicas, vamos dizer assim. Então, só que elas, depois de elas fazerem as experiências da física, elas vão fazer as experiências sociais. E daí elas fazem assim, como será? Lá é a pergunta dela, a hipótese, né? Será que a minha mãe vai ficar chateada se eu jogar isso 252 vezes no chão? Ou será que se eu bater em fulaninho? Ou será que... Então, elas fazem experiência social porque elas têm como se fosse um barômetro para saber, né? Um termômetro para saber qual é o nível qual é o limite de paciência, por exemplo. E elas estão olhando para você. Na verdade, às vezes, é claro que é pessoal, mas eu digo, não é pessoal, na verdade. Você é o ser humano que ela tem disponível ali. Então eu diria, se retire um pouco dessa relação tão próxima que você tem com o teu filho e observe, na verdade não é para te deixar chateado que ele está fazendo isso. Ele só está experimentando como é que são os ânimos dos seres humanos. Quão generoso o ser humano que está próximo de mim é. E como que ele interpreta as coisas.
E daí possíveis saídas para castigo, por exemplo, ao invés de você castigar, o cuidado, por exemplo. Vamos ver se a gente limpa todos esses talheres antes que seja a hora do lanche, daí você ensaboia e eu enxago, por exemplo, porque senão todo mundo vai comer com o talher sujo ou a gente não vai ter com o talher limpo para comer. E não propriamente colocar aquilo com uma desgraceira. Se a criança é maior, você pode perguntar, e agora, como é que a gente faz, né? Todos os talheres no chão, como é que a gente vai fazer agora? Qual que é a tua sugestão? Para que ele se mova também. E se atingir pessoas, é melhor ainda, porque essa experiência social da dor do outro precisa se encontrar no coração das crianças também. Como é que ela vai se sensibilizar pela dor do outro? Então, observar a dor do outro, o que está acontecendo ali, né? Se tem uma pessoa machucada, o que será que ela precisa? Conduzir a criança para uma atividade restauradora, vamos dizer assim, e não propriamente para essa condição de ela se sentir restringida ou castigada e isolada, excluída, que é o que a gente costuma fazer, na verdade. A gente costuma encarcerar as pessoas que fazem coisas feias na nossa sociedade. Só que se a gente não ensinar para as pessoas que elas podem restaurar as coisas que elas fazem, aí vai ficar o mundo vai ser cheio de cárceres e a gente não vai ter solução nem restauração para nada, né? E da mesma maneira, talvez a gente devesse pensar sobre a premiação, né? Que a premiação é o avesso do castigo. Então, lidar com os êxitos, com celebração, é muito legal realmente, mas a gente tem que descobrir o que a gente vai fazer para que a criança não fique sempre presa na ideia de que ela precisa receber um prêmio para as coisas. Então, ela ser livre para, olhando o mundo ao seu redor, construir possibilidades de alegria para os outros, de satisfação para os outros e ter nisso satisfação. Satisfação porque os outros estão satisfeitos também, né? Isso se estende aos animais, às plantas da casa, ter esse olhar geral. Então, talvez as duas coisas que eu gostaria de colocar para vocês é que quando as crianças fazem as coisas não é exatamente para você, mas é talvez uma expressão de uma conjuntura, não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo desassistido, por exemplo, ele pode dizer, através de um gesto assim, e daí você pode ir até ele e tentar expressar isso, ou tentar acolher ele nessa demanda que ele tem, nessa necessidade. E o outro lado é se pensar que as coisas que estão acontecendo em forma de premiação e castigo precisam ser transformadas para que ela tenha, para as crianças terem liberdade mais tarde de escolher sem se sentir sob uma chantagem, né, do mundo. Então, essa é a minha dica, e isso vale para a quarentena, mas vale a gente pensar, acolher esse pensamento dentro do nosso processo de educação. Um abraço e até amanhã.